Isabe só queria devolver o presente que caiu de um carro luxuoso durante a chuva, mas acabou entrando no salão da festa mais exclusiva de Lisboa, a do milionário André Batista. Quando ele a viu, o tempo parou. Ninguém imaginava o que aquele olhar provocaria. O que ela fez depois chocou todos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa sessão! A festa que mudou tudo. A chuva batia contra o vidro da portaria do Clube Miramar quando Isabe apareceu, ofegante com o cabelo molhado e o vestido colado ao corpo. Nas mãos, uma pequena caixinha prateada, envolta num laço azul. Ela a segurava como se guardasse algo sagrado. O segurança ergueu a mão. Senhora, esta é uma festa privada. Convite, por favor. Isabe engoliu em seco. Eu achei isto caído na rua. Acho que pertence a alguém daqui. Do outro lado do hall, o som de risadas elegantes, taças sendo brindadas e música clássica preenchiam o ar. As paredes douradas refletiam o brilho dos lustres. Ela se sentia deslocada, uma intrusa num mundo que não pertencia a ela. O segurança balançou a cabeça, impaciente. Agradecemos, mas deixe comigo. Eu entrego. Antes que ela entregasse a caixinha, uma voz infantil ecoou próxima à escada. Pai, é o meu presente. A menina correu em direção a Isabe, os cachinhos loiros balançando. Atrás dela veio André Batista, imponente em seu terno escuro. Ele parou na escada, observando a cena. Seus olhos eram frios, calculistas, mas se suavizaram ao ver a menininha sorridente pegando a caixinha das mãos de Isabe. A Helena deixou cair isso? Perguntou ele, aproximando-se. Isabe assentiu, sem coragem de encará-lo diretamente. Eu vi rolar do carro, quis só devolver. André estendeu a mão, mas a filha o interrompeu. Pai, deixa ela entrar um pouquinho. Está toda molhada. Ele hesitou. O olhar dele percorreu Isabe, do vestido simples aos sapatos encharcados. Um misto de curiosidade e desconfiança. Depois fez um gesto para o segurança abrir passagem. Entre, só por alguns minutos. Ela entrou, sentindo o cheiro de perfume caro e vinho tinto. Cada passo ecoava no chão de mármore. Os convidados a observavam, cochichando. Helena agarrou sua mão, como se já fossem amigas há muito tempo. Quer ver o bolo comigo? É enorme. Isabe riu nervosa. Claro. No centro do salão, um bolo de 3 andares, decorado com flores brancas, aguardava o momento dos parabéns. As luzes refletiam o dourado dos talheres e o brilho dos diamantes. Isabe tentava não olhar para André, mas sentia o peso de seu olhar em cada segundo. Uma garçonete tropeçou ao passar perto da mesa. Em um movimento rápido, Isabe segurou a bandeja antes que caísse. Ainda assim, parte do glacê do bolo deslizou e atingiu o ombro do vestido dela. Risadinhas se espalharam pelo salão. Ela ficou imóvel, constrangida. André aproximou-se imediatamente. Está tudo bem? Sim, só um pouco de sorte doce, acho. Tentou brincar, mas sua voz tremia. A reação dele surpreendeu todos. Sorriu. Não um sorriso formal, mas algo genuíno, desconcertante. Acho que já temos um novo costume para as festas, murmurou ele, pegando um guardanapo e limpando o vestido dela, com cuidado. Silêncio. Olhares cruzados. O tempo pareceu suspenso. A menina, rindo, quebrou a tensão. Pai, ela é engraçada. Deixa ela ficar. André respirou fundo, recuou um passo e se voltou à filha. Helena, a festa é sua. Isabe sorriu discretamente. O rosto dele era mais bonito de perto. Traços firmes, mas cansados. Havia algo em seus olhos, uma tristeza disfarçada sob o controle. Os convidados retomaram as conversas, mas cochichavam entre si. Alguns comentavam que fazia anos desde que o CEO sorrira assim em público. Outros murmuravam o nome da esposa ausente como quem evoca um fantasma. Isabe,
sem saber o motivo, começou a se sentir observada. Uma mulher idosa, elegante, aproximou-se dela. Querida, não a vi nas listas. É da família Batista? Isabe gaguejou. Não, eu só encontrei o presente da menina. A mulher arqueou a sobrancelha. Que curioso. O destino parece adorar brincadeiras. Nesse instante, o mestre de cerimônias anunciou o início da dança. As luzes se tornaram amenas, o piano soava suave. Helena correu até o pai. Dança comigo, pai. André hesitou, olhando em volta. Depois pegou a mão da filha e foi para o centro. Girou-a lentamente, com elegância e calma. Isabe assistia, encantada. Havia ternura naquela cena. Ternura que ele escondia do resto do mundo. De repente, Helena puxou o pai pela manga. Dança com ela também. Ela trouxe meu presente. O salão inteiro riu. André olhou para Isabe e o silêncio de antes voltou. Ele levantou a mão, em convite. Isabe gelou. Parte dela queria fugir. A outra queria dizer sim. As mãos se encontraram no meio do salão. Um toque elétrico, inesperado. A música parecia obedecer à respiração deles. Ela não sabia dançar tão bem, mas ele a guiava com paciência. Uma brisa leve entrou pela janela, trazendo o cheiro de chuva e maresia. A sensação era surreal, como se Lisboa inteira parasse para assistir àquele momento impossível. André a conduziu num giro lento. Os olhos dele prenderam os dela, intensos. E ela se perguntou por que o coração batia tão rápido, por que aquele homem, cercado de luxo e distância, parecia tão solitário. A música terminou. O aplauso ecoou, mas ele não soltou sua mão. Ficaram assim por um segundo a mais do que deveriam. Quando ela finalmente se afastou, o olhar dele continuou seguindo-a. Próximo à porta, o segurança esperava. Senhora, foi um prazer, mas... Ele não precisou terminar. Isabe assentiu. Eu já estava de saída. Helena correu e a abraçou. Obrigada por trazer meu presente e por dançar. Isabe sorriu, emocionada. Cuida bem do teu pai, tá? Ele parece precisar disso. Escapou antes que as lágrimas surgissem. Do alto da escada, André a observava indo embora, o vestido ainda manchado de glacê e a caixinha azul agora nas mãos da filha. O som da porta fechando foi mais ensurdecedor que qualquer aplauso. Do lado de fora, a chuva havia parado. Isabe respirou fundo, o coração acelerado sem entender o que realmente havia começado naquela noite. Atrás dela, André ainda olhava pela janela, sem perceber que acabara de ver a mulher que mudaria tudo. O convite inesperado. O sol da manhã atravessava as vidraças do pequeno quarto de Isabe. A roupa ainda estava úmida do temporal da noite anterior. Sentada na beira da cama, ela pensava na cena surreal que havia vivido. Dançar no meio de uma festa milionária com o próprio André Batista parecia um sonho confuso ou um erro caro. Pegou o celular, o ecrã rachado refletia a sua expressão exausta. Nenhuma mensagem, nenhuma mudança, apenas a rotina de sempre, com as contas presas na porta e o silêncio das manhãs em Lisboa. No noticiário passava uma manchete. André Batista reaparece em público após 2 anos de reclusão. Ela desligou imediatamente. Bateram à porta. Dona Isabe, entrega para a senhora, disse o rapaz da portaria. Ela desceu e encontrou um envelope preto, selado com o símbolo da Batista Group. Sentiu o coração acelerar. Dentro havia uma carta e um cartão dourado. Prezada Isabe, gostaria de retribuir o gesto de ontem. Compareça ao endereço abaixo às 10 horas. A. Batista. O relógio marcava 9h30. Por instinto e talvez curiosidade, ela vestiu o melhor que tinha. Calça bege, blusa limpa, cabelo preso. Enquanto chamava um elétrico, notou o espanto das pessoas ao ver aquele nome no remetente. André Batista era assunto em toda Lisboa. O edifício da Batista Group era imenso, de vidro espelhado, dominando a Avenida da Liberdade. Na recepção, o rosto dela foi examinado com desconfiança. Tem hora marcada? Perguntou a recepcionista com um sorriso forçado. Ele me convocou,
respondeu Isabe, mostrando o convite. Instantes depois, o segurança a conduziu ao elevador. A subida foi silenciosa e sufocante. Ao chegar ao último andar, as portas se abriram para um escritório tão vasto que parecia outro mundo. André estava de pé, parado diante da janela, olhando a cidade lá embaixo. Quando ela entrou, ele virou-se devagar. Achei que não viria. Eu quase não vim. Ainda não sei o motivo deste convite, respondeu firme. Ele caminhou até a mesa, observando-a como quem lê um enigma. Ontem salvou o presente da minha filha, e talvez também a minha reputação. Helena falou de si a noite inteira. É a primeira vez que a vejo sorrir assim desde... Ele interrompeu, respirando fundo. Enfim, quero agradecer de maneira justa. Isabe cruzou os braços. Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer pessoa faria. André apoiou as mãos sobre a mesa. O gesto de ontem mostrou algo raro, honestidade. E eu preciso disso perto de mim. Ela franziu o senho. O que quer dizer com isso? Quero oferecer-lhe um trabalho, temporário, se preferir, secretária de projetos especiais. Isabe riu, incrédula. Está a brincar. Eu nem experiência tenho com executivos. Justamente por isso. Quero alguém que me diga a verdade, não o que desejo ouvir. Ele aproximou-se um passo. E percebi ontem que tem coragem. Ela baixou o olhar confusa entre recusa e curiosidade. Porque eu? Há milhares de pessoas mais qualificadas. André respondeu sem hesitar. Porque nenhuma entrou na minha festa quando todos mandavam sair. O silêncio pairou entre os dois. Do lado de fora, o som distante da cidade parecia congelar. Pense nisso, disse ele, entregando-lhe uma pasta com documentos. Leia e decida. Ela pegou a pasta, meio tremendo. Não está com medo de parecer impulsivo? Passei a vida a ser calculado. Uma decisão impulsiva talvez me salve. Ele sorriu de leve, e por um instante o homem frio transformou-se em algo humano. Mais tarde, no elétrico de volta, Isabe abriu a pasta. Dentro havia um contrato de 6 meses, salário impensável para ela e uma carta assinada à mão. Confio em si, mesmo sem a conhecer. As palavras mexeram mais do que ela gostaria de admitir. Por que alguém como ele confiaria nela? À noite, na modesta pensão onde morava, contou tudo à amiga e vizinha, Joana. Estás doida se rejeitares isso, exclamou Joana. Trabalhar para o homem mais rico de Lisboa é milagre. Não conheces o tipo de gente que estava naquela festa, Joana. Foi desconfortável. E vais deixar o desconforto pagar tuas contas? Retrucou a amiga. Ele deve ter visto algo em ti. Isabe sentou-se na cama, olhando novamente o contrato. O nome dele, em tinta forte, parecia um desafio. No dia seguinte, entrou no prédio da Batista Group com o coração aos pulos. As portas do elevador fecharam e o espelho devolveu o reflexo de uma mulher diferente, decidida, mas assustada. A nova secretária-chefe, Marta, conduziu-a diretamente ao escritório principal. O Sr. Batista a aguarda. Ele estava ao telefone, mas ao vê-la, interrompeu a chamada. Então decidiu aceitar. Sim, por enquanto, respondeu ela. Mas com uma condição. Quero poder ir embora quando quiser. André assentiu. Tem minha palavra. Ele apresentou-lhe o espaço de trabalho, no andar ao lado do dele. Computadores reluzentes, janelas imensas, luz branca. Tudo cheirava a controle e silêncio. Aqui gosto das coisas simples, comentou ele. Pontualidade, lealdade e sinceridade. Acha que consegue lidar com isso? Depende do significado de sinceridade, retrucou ela. Ele sorriu intrigado. Essa vai ser uma parceria interessante. Durante a tarde, ela observou o comportamento da equipe. Ninguém ousava dirigir-se ao patrão sem antes olhar para Marta. André era disciplinado, direto, mas também distante. No final do expediente, enquanto guardava os papéis, ouviu uma voz atrás de si. Não se acostume rápido demais com este lugar, disse Marta sem olhar diretamente. Aqui, quem se aproxima dele acaba magoado. Isabe girou lentamente.
Está a avisar-me ou a ameaçar-me? A avisar, respondeu e saiu, sem mais explicações. Quando Isabe desceu para ir embora, André a alcançou no corredor. Como foi o primeiro dia? Intenso, mas não sei se pertenço a este mundo. Ele inclinou a cabeça. Talvez não seja o mundo que precise de si, Isabe. Talvez seja eu. Ela ficou sem palavras. O brilho suave da luz refletia no rosto dele, deixando-o vulnerável por um segundo. Boa noite, Sr. Batista, respondeu, saindo antes que o coração entregasse o que sentia. Na rua, o vento da noite soprou nos cabelos dela, misturando medo e excitação. No escritório, André continuava parado, olhando a porta onde ela desaparecera. Pela primeira vez em anos, sentia vontade de esperar o dia seguinte. O escritório e o silêncio. O relógio marcava 8 da manhã quando Isabe atravessou novamente as portas de vidro da Batista Group. Um frio diferente passou-lhe pela espinha. A limpeza impecável do hall refletia mais do que luxo. Refletia o controle absoluto de quem mandava ali. Cumprimentou a recepcionista, que respondeu com um simples aceno. Todos pareciam ocupados demais, apressados demais, sem tempo para sorrisos. Ao entrar no elevador, ajustou nervosa o crachá com seu nome. Isabe, assistente especial. Ainda soava irreal. Quando as portas se abriram, André já estava no escritório. De costas para ela, falava ao telefone, gestos contidos, voz baixa. O tom firme transmitia poder, o silêncio entre as frases, solidão. O contrato está fechado, mas não repita erros, disse ele, desligando. Depois virou-se. Chegou cedo. Achei que fosse esperado, respondeu ela, pousando a bolsa na mesa lateral. Aqui não é questão de esperar, é questão de entender ritmo, disse ele, analisando-a. Quer café? Já tomei, obrigada. O momento pareceu cordial, mas havia algo invisível entre os dois, algo tenso e mal definido. Durante as primeiras horas, Isabe digitou relatórios e revisou assinaturas. Cada vez que André passava perto, ela sentia o perfume amadeirado e o peso da presença dele. Tentava concentrar-se, mas o ar parecia sempre prestes a partir-se ao meio. Ao meio-dia, Marta bateu à porta. O Sr. Batista precisa de si na sala de reuniões. Agora! Isabe pegou o bloco e respirou fundo. A sala era ampla, com uma mesa oval de vidro e 6 diretores sentados com semblantes rígidos. André estava na ponta, impassível. Esta é a nova assistente de projetos, anunciou ele. Trabalhará diretamente comigo. Um dos homens lançou-lhe um olhar arrogante. Nova? Tão jovem? Sussurrou, sem se preocupar em disfarçar. Isabe fingiu não ouvir. André, no entanto, ouviu. Idade não define competência, respondeu seco. E eu não costumo errar em contratações. Os olhares se desviaram. A reunião começou. Planilhas, gráficos, metas, tudo em ritmo militar. Ela observava André alternar entre frieza e domínio absoluto. Às vezes, o rosto dele endurecia como se lutasse contra algo interno, uma lembrança que insistia em voltar. Após o encontro, a sala esvaziou-se. Ele ficou parado diante da janela. Foi bem, disse sem olhar para ela. Não falei nada, respondeu Isabe. Às vezes, o silêncio diz tudo. Os olhos dele cruzaram os dela por um breve instante. Um toque de vulnerabilidade atravessou aquele semblante tão firme. Ela quis perguntar algo, mas conteve-se. À tarde, uma falha de energia apagou parte das luzes. Os computadores desligaram-se com um estalo. No andar, apenas o som distante do gerador e o vento lá fora. Fique parada, disse André saindo do escritório. Vou verificar o disjuntor. Ela esperou, observando as sombras se alongarem. Sentiu um arrepio. Minutos depois ele retornou, com a gravata afrouxada e o rosto um pouco suado. Precisa de ajuda? Ela perguntou. Não,
Só ainda não resolveram o problema da rede, vai demorar. O silêncio tomou o espaço. A penumbra tornava o ambiente mais íntimo, quase indevido. Quando ela se levantou para abrir a janela e deixar o ar fresco entrar, tropeçou em um fio solto. Ele agarrou-lhe o pulso com rapidez, impedindo a queda. Por um segundo ficaram tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Desculpe, disse ela, sem conseguir se afastar. Ele hesitou, mantendo a mão sobre o pulso dela. Não havia força, apenas contenção. Está ferida? Não, só o susto. Os olhos se encontraram de novo. Uma fração de segundo, mas suficiente para algo mudar. O toque se desfez lentamente, como se o tempo tivesse atrasado de propósito. A energia voltou. As luzes acenderam e o contato terminou como se nunca tivesse existido. Acho melhor encerrar o expediente, murmurou ele, voltando à postura habitual. Foi um dia longo. Ela concordou, uma mistura de alívio e confusão. No elevador, o reflexo deles lado a lado parecia um retrato improvável, o magnata e a mulher que tropeçou no fio dos segredos dele. Na manhã seguinte, Lisboa estava coberta por uma leve neblina. Isabe chegou e encontrou sobre a mesa uma pasta com seu nome. Dentro, relatórios de auditoria e um bilhete curto. Confidencial. Leia com atenção antes das 10 horas. Ela leu o conteúdo e percebeu inconsistências em alguns números. Durante a reunião, André percebeu que ela queria falar. Diga. Alguns dados da filial de Porto parecem errados. As mesmas quantias aparecem duplicadas. Os diretores olharam uns para os outros. André manteve o olhar fixo nela. Mostre-me. Ela se aproximou, apontando para as linhas. O braço dele tocou o dela por engano. Ele recuou, um gesto quase imperceptível. Continue. Parece haver manipulação interna. Ela hesitou. E alguém assinou em seu nome. A sala ficou muda. André respirou fundo. Isso não sai daqui, disse firme. Ninguém comenta nada até eu confirmar. Após o encontro, ele chamou-a ao gabinete. Viu o que acaba de fazer? Colocou-se no meio de uma guerra. Só quis ser honesta. E é por isso que vai ser testada. Ele apoiou as mãos no tampo da mesa e fitou-a. Aqui, a verdade tem custo. O olhar dele era um desafio e um aviso. Quando ela saiu, Marta a esperava no corredor. Está a jogar fogo com gasolina, menina. Talvez. Mas prefiro isso a fingir que não vi nada. Marta balançou a cabeça. Ele confia demais em si, e isso nunca termina bem. Horas depois, já sozinha, Isabe caminhava pelo cais de Lisboa, tentando entender por que sentia o peito apertado, mesmo diante da noite calma. Ele ocupava os pensamentos dela, não como um patrão, mas como um enigma que sua presença insistia em decifrar. Do outro lado da cidade, André observava um retrato antigo em sua casa. Ele, Helena e uma mulher sorrindo entre eles. Passou o dedo sobre o rosto da esposa falecida e murmurou: O que eu estou a fazer, Inês? Fechou os olhos e enxergou não a festa, nem os relatórios, mas o rosto de Isabe sob a luz fraca do escritório. Algo dentro dele, há muito adormecido, começava a acordar. A verdade atrás do nome Batista. O dia amanheceu com o céu encoberto. As nuvens densas refletiam bem o que Isabe sentia por dentro. Depois de descobrir aquela irregularidade nos relatórios, dormira mal. Sonhos confusos com papéis, assinaturas falsas e o olhar indecifrável de André a perseguiam sem trégua. Chegou cedo ao escritório com a pasta de documentos nas mãos. André já a esperava. Estava sem o habitual terno escuro. Apenas camisa branca arregaçada nos braços, o que o tornava menos inacessível. Dormiu? Perguntou ele, sem rodeios. Pouco. Ela pilotou a máquina de café. Estive a pensar naquilo, nos valores duplicados. Eu também. André sentou-se, cruzando as pernas. Não é erro, é sabotagem. Ela sentiu um arrepio. E acha que vem de dentro? Quase sempre vem.
Ele encarou-a pesado. Mas o problema é outro. O nome que usaram para mascarar as transferências foi o meu. Isabe segurou a chávena com força. Quer dizer, tentam culpar o senhor? Alguém pretende destruir o que construí. E eu preciso saber quem. O silêncio que seguiu carregava um peso estranho. O som distante do relógio quebrava o ar rarefeito. Por que está a dizer tudo isso a mim? Perguntou ela, tensa. Conhece-me há menos de uma semana. Ele inclinou a cabeça. Por que não o diria a mais ninguém aqui? Ela respirou fundo. Posso ajudar no que conseguir. É justamente isso que temo, murmurou ele. Que se envolva demais. Durante a tarde vasculharam juntos arquivos e e-mails antigos. André ditava dados, ela pesquisava entre pastas. À medida que iam desenrolando o mistério, o ar entre os dois ganhava uma carga diferente, quase palpável. No momento em que ele se inclinou sobre o seu ombro para ler a tela, o perfume dele e o calor próximo fizeram-na esquecer a respiração por um instante. Os olhos dele, a poucos centímetros, refletiam fadiga e lembranças dolorosas. Acha mesmo que vale a pena lutar por isso tudo? Sussurrou ela. Não pelo dinheiro, pela verdade. As palavras soaram sinceras, mas também tristes. À noite, já sem ninguém no andar, Isabe decidiu guardar os arquivos enquanto André atendia uma chamada. Ela ouviu a voz dele mudar de tom. Já disse que não vou discutir isso por telefone. O passado morreu com ela. A voz dele quebrou, mas logo retomou a rigidez. Não me ligue de novo. Quando ele desligou, notou que ela o observava. Desculpe, disse Isabe envergonhada. Não quis ouvir. Tudo bem. Ele passou a mão pela testa. A imprensa insiste em revisitar fantasmas. Ela hesitou. É sobre a sua esposa. André fitou o chão. Era. O modo como ele pronunciou a palavra fez o ar parecer mais frio. Perdeu-a há muito? 3 anos. Carro desgovernado. Dizem que eu dirigi. Ele soltou um riso amargo. Mas não fui eu. Isabe sentiu um nó no peito. E por que não desmentiu? Porque ninguém queria ouvir. André fixou o olhar nela. O povo prefere tragédias com culpados claros. Por segundos, ela não soube o que responder. A dor dele estava exposta, crua, sem máscara. Helena era pequena, não entendia. Perguntava por que os adultos sussurravam quando diziam meu nome. Ele respirou fundo. É assim que nascem os fantasmas. Isabe aproximou-se devagar. Ela tem sorte de ainda o ter. O olhar dele suavizou. Helena adora falar de si. Disse-me hoje que a senhora deveria cuidar da escola dela um dia. Ela sorriu emocionada. Só espero não estragar a boa imagem. Difícil. André desviou o olhar para a janela, o reflexo da cidade riscando luzes sobre o vidro. Tem uma calma que não encontro há anos. O comentário fez o coração dela acelerar. André, começou, mas foi interrompida pela campainha do telefone. Ele não atendeu. Sabe, Isabe, quando tudo caiu, jurei que nunca mais deixaria ninguém aproximar-se de mim. Mas, ultimamente, sinto-me a quebrar a promessa e nem percebo. Ela baixou os olhos. Talvez porque alguém precise quebrar. O relógio marcava quase 9. O edifício estava vazio. Somente o som fraco da chuva voltava, o mesmo eco que anunciara o primeiro encontro deles. Deve ir, disse ele por fim. Está tarde. E o caso dos relatórios? Amanhã continuamos. Hoje já me mostrou o suficiente. Ela recolheu as coisas e caminhou até a porta. Lá, hesitou. Sabe, por mais que falem, eu não acredito que o senhor tenha qualquer culpa no acidente. André levantou o olhar surpreso. Por quê? Porque alguém culpado fala diferente. O senhor fala como quem sente falta. O rosto dele perdeu os traços duros. Boa noite, Isabe. Ela saiu, sentindo o peso daquele olhar seguir seus passos. No corredor, ao apertar o botão do elevador, lembrou-se do toque da manhã e da confissão inesperada.
Tinha medo de perder a lógica, de se deixar levar por aquilo que começava a nascer num terreno proibido. Quando as portas se fecharam, do outro lado André permaneceu sozinho. Sentou-se na poltrona e olhou para o retrato na parede, onde a esposa sorria ao lado dele. Passou o dedo sobre o vidro e algo dentro dele cedeu. Pegou o telefone e discou para o advogado da empresa. Quero uma auditoria completa em todos os relatórios dos últimos 2 anos. Incluindo o nome dela? Questionou a voz na linha. Sobretudo o nome dela. Desligou e ficou em silêncio. O som da chuva aumentava. Ao sair do edifício, Isabe atravessou a rua de guarda-chuva aberto. No reflexo da montra, Viu o próprio rosto cansado, mas com um brilho novo. Algo mudara, e ela sabia que o próximo passo teria consequências. Enquanto caminhava, o telefone vibrou. Uma mensagem curta. Obrigado pela confiança. A. Leu e sorriu, sem se conter. Do alto do prédio, André observava a mesma rua pela janela. Viu a silhueta dela afastar-se sob as luzes amareladas. Uma parte dele queria correr atrás. Outra, mais ferida, apenas observava, como quem teme perder o pouco controle que resta. Naquela noite, o nome Batista não era apenas símbolo de poder. Era também o peso de uma história que começava a ser reescrita por mãos improváveis. E no meio da tempestade, duas vidas diferentes ensaiavam a primeira curva do destino. Segredos no jantar. O dia começou diferente. O telefone de Isabe tocou pouco depois das 8. Era um número desconhecido. mas a voz do outro lado era inconfundível. Boa manhã, Isabe. É André. Está ocupada esta noite? Ela demorou com um segundo para responder. Depende, por quê? Tenho assuntos a discutir sobre o relatório. Pensei que poderíamos conversar com mais calma. Num jantar. A forma como ele pronunciou jantar tinha mais pausa que formalidade. Está bem, respondeu ela. Onde? Mando o motorista buscá-la às 8. Vista algo confortável. Desligou antes que ela pudesse agradecer. O tom dele parecia leve, mas o convite soava perigoso. Pela primeira vez pensou em recusar, mas uma parte dela, curiosa e silenciosa, queria entender o que havia por trás daquele homem que alternava firmeza e solidão. O resto do dia passou devagar. No escritório, percebeu Marta observando-a com desdém. O patrão anda generoso, murmurou a assistente velha ao passar. Isabe fingiu não ouvir. Às 8 em ponto, um carro preto parou diante do seu prédio simples. O motorista, sisudo, abriu a porta. Boa noite, senhora Isabe. O senhor Batista já aguarda. A noite de Lisboa estava fria, mas o céu limpo deixava ver as luzes refletidas no Tejo. O carro parou em frente a uma casa de pedra em Cascais, iluminada apenas por lamparinas. O portão abriu-se sozinho. André veio recebê-la na porta, sem terno, só de camisa azul escura dobrada nos braços. Achei que jamais aceitaria vir, disse ele, com um meio sorriso. Pensei em recusar, admitiu. Mas curiosidade é defeito antigo. Ele deixou escapar um riso breve. Está em boa companhia, então. Dentro, o ambiente surpreendia. Era elegante, mas simples. Quadros em preto e branco, livros, fotos discretas. Nada lembrava o império que comandava. Não esperava algo tão humano, comentou ela. É o único lugar onde posso ser, respondeu ele, indo até a cozinha. Espero que goste de bacalhau espiritual. É a única coisa que sei preparar sem incendiar a casa. Ela riu, observando-o mexer nas panelas com naturalidade. Então, o CEO mais temido da capital cozinha? Às vezes. Ele serviu vinho e gesticulou para que ela se sentasse. Acredite ou não, quando se cozinha, o mundo parece obedecer. Durante o jantar, o clima foi leve. Ela relaxou aos poucos, encantada ao descobrir detalhes que nunca imaginaria. Ele gostava de jazz, detestava política e ainda tocava piano quando ninguém via. Até que ela notou uma fotografia na parede. Nela, André sorria ao lado da esposa e da filha. É bonita, disse Isabe, baixando o tom. A sua esposa. Ele pousou o garfo devagar. Por um instante,
O ar perdeu temperatura. Era. Sorriu, mas os olhos não acompanharam o gesto. Inês tinha essa mania de rir, mesmo irritada comigo. Isabe arrependeu-se da pergunta. Desculpe, não devia. Não, precisa desculpar. Ele respirou fundo. Passar tanto tempo calado só torna as lembranças mais barulhentas. O silêncio agora era íntimo. Só o som das ondas quebrando ao longe e o relógio de parede marcando segundos lentos. Helena sente falta dela? Questionou Isabe. Todos os dias. Mas tenta esconder. Ele olhou fixamente para o copo de vinho. Às vezes penso que essa empresa inteira virou forma de eu fugir de casa. Isabe o observou. A frieza habitual tinha se dissolvido. Ele parecia apenas um homem cansado. Talvez precise aprender a ficar sem fugir. André levantou o olhar e sorriu, cansado, mas sincero. Está a dizer-me para parar de correr? Não, só para respirar. A risada dele preencheu o espaço, seguida de um silêncio confortável. Terminada a refeição, ele limpou as taças e voltou com 2 xícaras de café. Obrigado por não tratar isso como um jantar de negócios, disse. É raro alguém tratá-lo como pessoa? Ele a olhou demoradamente. Mais do que imagina. Ela desviou o olhar, sentindo o rubor subir. Ele se aproximou, colocando a xícara sobre a mesa. Ontem à noite fiquei acordado pensando na forma como falou da culpa. Ninguém me olha há anos sem julgamentos. Talvez porque eu também tenha a minha. O tom dela saiu baixo. A sua? A minha mãe morreu quando eu era pequena. Sempre achei que podia tê-la salvado se tivesse feito algo diferente. Uma parte de mim parou ali. André ficou em silêncio. Depois estendeu a mão, tocando brevemente a dela sobre a mesa. Então ambos sabemos o que é carregar fantasmas. O toque durou mais que o necessário. De repente, o som insistente do telemóvel quebrou o momento. Ele suspirou e atendeu. Sim? Agora não, Rui. Já falamos sobre isso. A expressão dele mudou. O conselho quer-me amanhã cedo? Está bem. Desligou, irritado. Desculpe. Negócio que deveria morrer e volta a cada temporada. Tudo bem, respondeu Isabe, recolhendo o casaco. Acho que já me demorei. Ele levantou-se e bloqueou gentilmente a saída. Espere, não vá assim. Ela parou. Senhor Batista, isto é complicado. André, corrigiu. André, então, eu não sei o que isto é. Ele se aproximou um pouco mais. Nem eu. Mas faz tempo que nada me pareceu tão certo e, ao mesmo tempo, tão errado. Ela respirou fundo, recuando um passo. Não posso. Nem eu devia querer, respondeu ele quase num sussurro. Os olhares prenderam-se por um instante que pareceu infinito. Ele levantou a mão como se fosse tocar-lhe o rosto, mas desistiu a meio caminho. Deixe-me ao menos levá-la até casa. Prefiro caminhar. Ela saiu, o vento frio acertando-lhe o rosto, tentando apagar o calor estranho que aquele homem lhe deixara na pele. O motorista quis insistir, mas ela recusou. Enquanto descia a rua de pedras, olhou para trás. A silhueta dele ainda estava na porta, imóvel, como quem luta entre razão e desejo. À noite, guardava um peso doce misturado com perigo. André ficou lá, observando até que ela sumisse na esquina. Depois voltou para dentro, sentou-se ao piano e tocou algumas notas dissonantes. Parou, encostou a testa às teclas e murmurou: Estou a perder o controle, Inês. O som das ondas respondeu indiferente. Naquela noite ambos dormiram mal. Ela por medo do que sentia, ele por medo de sentir de novo. E entre os dois nascia um segredo discreto, feito de olhares e silêncios que não cabiam em palavras. O escândalo. Na manhã seguinte, a cidade parecia estranhamente lenta. O sol filtrava-se por entre as janelas do escritório quando Isabe chegou, um pouco atrasada. As pessoas cochichavam mais do que o normal e os olhares dirigiam-se a ela com uma mistura de curiosidade e julgamento. Marta veio ao seu encontro, trazendo o telemóvel na mão. Já viu? Ver o quê?
Marta virou a tela para ela. Havia uma manchete em letras garrafais. CEO. André Batista janta em segredo com nova assistente. Romance no Império Batista? Abaixo, uma fotografia nítida. Ela e André à mesa, sorrindo. O estômago de Isabe revirou. Isto não pode estar a se acontecer. Está. E já corre em todas as redações, respondeu Marta com um olhar calculado. Prepare-se. Antes que pudesse reagir, uma voz ecoou no corredor. Isabê, ao meu escritório. Agora. André estava de pé, junto à janela, o rosto tenso. Na mesa, vários jornais e o telemóvel ainda a vibrar com notificações. Quer explicar o que é isto? Perguntou, controlando o tom. Eu não fiz nada. Não falei com ninguém. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos. Mas o conselho não quer saber quem foi. Querem que pareça que perdi o juízo. Ela deu um passo à frente. E o que vai fazer? A única coisa que posso. André pegou o casaco. Assumir a culpa. Está a brincar? Não, se disserem que foi uma reunião de trabalho, ninguém acredita. Ele olhou a fundo. Se eu admitir erro de conduta, apenas eu caio. Isso é loucura. É proteção. Os telefonemas não paravam. Jornalistas à porta, flashes no átrio, carros estacionados em fila. Quando saíram para a reunião com o conselho, os seguranças tiveram de abrir caminho. Dentro da sala, rostos frios e olhares cortantes. Um dos diretores mais antigos, Tomás Figueiredo, falou em nome de todos. André, sempre o respeitamos, mas a empresa não pode viver de escândalos sentimentais. Já assumo a responsabilidade, respondeu ele firme. Nenhum funcionário tem culpa. Ela deve ser dispensada, cortou Tomás. De imediato, Isabe endireitou-se na cadeira. Não tenho direito de me acusar de algo sem provas. As imagens falam por si, rebateu ele. A privacidade acabou quando decidiu jantar com o chefe. André interveio, a voz mais firme do que nunca. Ninguém decide por mim. Ela fica. O murmúrio tomou conta da mesa, mas era tarde demais. Lá fora, os repórteres cercavam o prédio exigindo respostas. Helicópteros sobrevoavam o centro de Lisboa. O Império Batista estava em ruído. Horas depois, o comunicado oficial saiu. O presidente André Batista se afastará temporariamente para lidar com assuntos pessoais. Isabe foi para casa, o coração despedaçado. No telejornal, repetiam sua imagem, ampliando cada gesto, cada olhar do jantar. As mensagens no telemóvel não paravam, algumas de apoio, outras de insulto. E no meio de tudo, uma curta mensagem de André. Não leia nada. Confie em mim. Ela jogou o aparelho na cama e cobriu o rosto com as mãos. Uma parte de si gritava para desaparecer. Outra parte sentia culpa por ele ter escolhido protegê-la. Do outro lado da cidade, André enfrentava o conselho novamente. Não demitirei ninguém. Este problema é meu. Tomás olhou-o, cínico. Está a colocar em risco o nome da empresa por uma mulher que mal conhece. O nome da empresa sou eu, respondeu André seco, e não arrasto inocentes pelo chão. Os diretores deixaram a sala um a um, irritados. Restou Marta, parada na porta. O senhor sabe que a imprensa vai destruir a Isabe, não? André olhou para ela com frieza. E o que sugere que eu faça? Afaste-a. Assim protege-a. Ele ficou em silêncio, entendendo que dessa vez talvez estivessem certos. À noite, o apartamento de Isabe mergulhava em penumbra. Batidas fortes na porta fizeram-na sobressaltar. Abriu e encontrou André, exausto, encharcado de chuva. Precisamos conversar. Ela puxou-o para dentro. Está louco? Estão a segui-lo. Eu não me importo. A voz dele falhava. Mas você sim. E por isso vim pedir que vá embora por um tempo. O quê? Pegue uns dias. Vá para fora de Lisboa. Espere a poeira baixar. Então é isto? Foge-se outra vez? É a única forma de te manter longe disso. Ela cruzou os braços, magoada. Eu não pedi que me protegesse, André. Pedi apenas que confiasse em mim. Confio.
Por isso quero que saia antes que a destruam. O silêncio entre eles pareceu interminável. O som da chuva era o único ruído. Está bem, disse ela por fim. Mas sabe o que vai acontecer? Eles vão achar que sou culpada. Deixem pensar. Quem importa sabe a verdade. Ele hesitou. Depois, tirou algo do bolso e colocou sobre a mesa. Era uma carta. Se precisar de algo, use o número que está aí. E o senhor? Eu fico. Isabe olhou-o uma última vez. Nunca imaginei que alguém pudesse proteger-me ao ponto de se prejudicar. André deu um leve sorriso. Talvez porque eu já saiba o preço da perda. Ela não conseguiu responder. Limitou-se a abrir a porta. Ele ficou parado, o olhar firme nela. Adeus, Isabe. Não diga adeus. Diga até breve. A porta fechou-se lentamente. Na manhã seguinte, as manchetes mudaram de tom. Assistente de André Batista desaparece após escândalo. Ninguém sabia que ela partira por vontade própria. No escritório, Marta entregou-lhe a carta que ele escrevera. Dentro, apenas algumas palavras. Volte quando se sentir pronta. Às vezes, fugir é o início de ficar. Isabe leu várias vezes, tentando entender se era despedida ou promessa. No parapeito da janela, o vento soprava forte. Lá fora, o império ruía, mas na fragilidade do momento, algo ainda ligava os dois. O silêncio de quem sente e não podia dizer. André permaneceu no escritório até tarde. Olhava a cadeira vazia que antes ela ocupava. Pegou o telefone, mas não ligou. Apenas ficou ali, com o som distante da chuva a acompanhar o eco de tudo o que perdera por amar no tempo errado. E ao cair da noite, soube que aquele silêncio era mais perigoso do que qualquer escândalo. O reencontro. Os dias se arrastaram lentos, como se Lisboa tivesse esquecido o nome de Isabe. As manchetes já perderam o brilho do escândalo, substituídas por novas tragédias e fofocas da alta sociedade. Mas para André, o silêncio que ficou doía mais do que qualquer notícia. Naquela noite chuvosa, 3 semanas após a partida dela, ele ainda vinha trabalhar só para ver a cadeira vazia e a caneca de café que ninguém ousara mover. Os diretores o observavam de longe, cautelosos, como quem teme acordar um lobo ferido. Marta entrou na sala sem bater. O senhor pretendia continuar assim, fingindo que trabalha, mas só olha para a janela? André manteve o olhar fixo nos prédios distantes. Se tem algo a dizer, diga logo. Ela colocou sobre a mesa uma folha branca dobrada em 4. Encontrei na papelada antiga. É dela. Ele abriu com cuidado. A caligrafia arredondada confirmava o óbvio. Obrigada por não desistir de mim mesmo quando o mundo parecia pior. Se algum dia precisar de paz, procure-a junto do mar. Isabe. André levantou os olhos devagar. Junto do mar. Isso lembra-lhe algo? Perguntou Marta, curiosa. Ele deu um meio sorriso. Sim. Ela falava disso. Uma vila onde morou criança. E o que vai fazer? O que deveria ter feito antes? Pegou o casaco e saiu. A estrada para o litoral se estendia sob nuvens cinzentas. Depois de horas dirigindo, o cheiro de maresia anunciou a chegada. A pequena vila, escondida entre falésias e casas brancas, parecia um lugar fora do tempo. Estacionou diante de uma escola simples, colorida por desenhos infantis. Ouviu risadas. No pátio, entre crianças que pintavam no chão, estava ela. O cabelo preso, as mãos manchadas de tinta e o sorriso, aquele mesmo que ele tentava esquecer. Por um instante, apenas ficou parado, observando. Isabe ergueu a cabeça e o viu. O corpo dela travou. O pincel caiu. As crianças notaram o silêncio e correram para dentro. Ele avançou alguns passos. Pensei que fosse preciso procurar o mar para reencontrá-la. Isabe cruzou os braços, tensa. E veio fazê-lo? Sim. Está a desafiar o que restou da sua reputação. André deu um leve riso. Já perdi o suficiente para não temer perder o resto. Ela hesitou, olhando-o com um misto de dor e ternura. Não devia ter vindo. Talvez, mas não podia fingir que não te encontrei.
O vento levantou areia, ondulando o vestido leve que ela usava. Havia tanto que queria dizer, mas nenhuma palavra parecia segura. Como soube que eu estava aqui? Ele mostrou a folha. Um recado que se escondeu no meio da confusão. Não era um pedido para vir, era para esquecer. Mas nunca fui bom em obedecer quando o coração manda diferente. Ela desviou os olhos, tentando manter firmeza. Fui embora para te proteger, André, para livrar-nos de mais destruição. E conseguiu? Perguntou, aproximando-se. Está mesmo livre? O silêncio dela foi resposta. Ima só pensei, tio. Eu tentei, confessou Isabe baixinho. Mas cada vez que o vento sopra forte, penso naquele jantar, naquela dança, em tudo que poderia ter sido simples e nunca foi. Ele respirou fundo, tocando o rosto dela com o olhar. Não vim cobrar nada, vim entender o que restou. Ela o encarou, emocionada. Resta o que não conseguimos apagar. Pararam lado a lado, olhando o mar. As ondas batiam nas pedras, brutas e belas. Helena sente falta de ti, disse ele, depois de um tempo. Isabe cerrou os olhos, comovida. Ela ainda desenha? Muito. Fez um retrato teu no último fim de semana. Disse que era para pôr na cabeceira. Ela sorriu e lágrimas escaparam. O que vai ser de nós, André? Talvez nada, talvez tudo. Mas quero descobrir contigo. Ela virou-se, estudando a pele da expressão dele. O homem da empresa, do luxo, viria viver neste lugar esquecido? Já vivia entre arranha-céus e sei o quanto são frios. O som do mar cobriu as palavras seguintes. Quando o vento soprou mais forte, Isabe apertou o casaco junto ao corpo. Quer entrar? Está frio. A cabana onde morava era modesta, mas acolhedora. Pequenas fotografias de crianças enfeitavam a parede. Um cheiro de café preenchia o ar. Então este é o teu refúgio, disse André, olhando em volta. Aqui aprendo a calar o que a cidade fazia gritar. Ele sentou-se, olhando as mãos dela. Não imagina o quanto procurei esse silêncio. Silêncio não é paz, André. Às vezes é apenas um disfarce para o medo. Ele inclinou a cabeça. E se for? Então é hora de enfrentá-lo. O relógio bateu 9 da noite. O barulho suave da chuva tombava no telhado. Sentados frente a frente, deixaram as lembranças ocupar o espaço. Quando te vi no salão, eu não devia ter deixado que ficasse, disse ele, mas naquele momento parecia que o mundo inteiro se calava só para te ouvir respirar. Isabe sorriu melancólica, e quando dançamos, parecia um erro bonito. André estendeu a mão, hesitante. Já fizemos tantos erros feios, um bonito não faria mal. Isabe olhou a mão dele por longos segundos antes de aceitá-la. O toque foi leve, pacífico, um reencontro mais de alma do que de pele. Não prometo nada, murmurou ela. Só o que consigo dar. Verdade. A verdade basta. Lá fora, as crianças da vila soltavam balões de papel sobre o mar. As luzes flutuavam, tímidas, como promessas. Isabe recostou a cabeça no ombro dele. Fica até o amanhecer. André fechou os olhos, sentindo o som das ondas se misturar à respiração dela. O vento soprou mais uma vez, trazendo o cheiro de sal e esperança. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que talvez o destino tivesse voltado para o lugar certo. A verdade sobre o acidente. A madrugada amanheceu calma, o mar refletia tons dourados enquanto o vento soprava pelas janelas da cabana. André despertou no sofá, coberto por uma manta colorida. Isabe preparava café, o cabelo preso de forma simples, os olhos serenos. Ele ficou em silêncio, apenas observando. Dormiu melhor? Perguntou ela, virando-se. Pela primeira vez em meses, respondeu com um meio sorriso. O som do mar faz esquecer o resto. Ela pousou as chávenas à mesa. Não se esqueça de que a cidade ainda existe. Pode esperar mais um dia. Ele respirou fundo. Preciso falar consigo antes de voltar. Isabe sentou-se, sentindo a gravidade na voz dele. O que foi?
André apoiou os cotovelos na mesa. Quero contar-lhe o que nunca contei a ninguém. Ela manteve o olhar firme. Estou a ouvir. Durante um breve instante, ele pareceu recuar no tempo. A expressão endureceu. 3 anos atrás, naquela noite, o acidente que levou a Inês. Todos disseram que fui eu quem conduzia. Mas não era verdade. Isabe continuou em silêncio. Tínhamos discutido, continuou ele. Eu disse algo cruel, algo que nunca devia ter dito. Inês saiu furiosa, pegou nas chaves e foi sozinha. Eu tentei impedi-la. Minutos depois, o telefone tocou. O carro dela tinha batido contra o viaduto. O som do mar pareceu mais alto. A polícia encontrou o carro e o meu casaco no banco do lado. A imprensa ligou imediatamente o nome Batista ao desastre. Já estava decidido, o culpado seria eu. Isabe entendeu, enfim, o olhar de tristeza que sempre o acompanhava. E por que não contou a verdade? Porque no fim, eu causei a mesma coisa. Ele olhou para as próprias mãos. Talvez não tenha segurado o volante, mas fui eu quem empurrou para o abismo com as palavras erradas. Ela respirou fundo. Foi um acidente, André. Todos erram, mas nem todos têm coragem de admitir. Ele ergueu o olhar, emocionado. O pior foi ver Helena crescer ouvindo mentiras. Tentei protegê-la, mas o silêncio criou monstros piores. Isabe levantou-se e aproximou-se devagar. Contar isso muda tudo? Talvez não para o mundo, mas para mim sim. A voz dele tremia. Não aguentava mais fingir. Ela pousou a mão sobre o ombro dele. Às vezes, confessar é a única forma de recomeçar. André cerrou os olhos. Já achou que o destino lhe devolve alguém só para mostrar que ainda é possível respirar? Isabe sorriu de leve. Achei, e tenho a sensação de que aconteceu agora. O som do mar entrava pela janela aberta. Ambos ficaram em silêncio, apenas sentindo a calma que a verdade trazia. Mais tarde, caminharam pela praia deserta. As gaivotas cortavam o horizonte e o vento gelado fazia a areia dançar em torno dos pés. O que vai fazer agora? Perguntou Isabe. Voltar a Lisboa, acertar as contas, sem máscaras, sem versões. E se te atacarem outra vez? Desta vez não estarei sozinho. Ela parou, fitando-o. Está mesmo preparado para enfrentar tudo o que deixou lá atrás? Só se tu vieres comigo. Isabe hesitou. André, eu não sou parte do teu passado. Não, és parte do que me faz querer ter futuro. As palavras ficaram entre eles como promessa. A maré subia lentamente, molhando as pontas do vestido dela. André deu um passo à frente e segurou-lhe a mão. Queria poder apagar o que te trouxe tanta dor, disse ele. Não precisa apagar. Basta ensinar-me a lidar. Voltaram para a cabana quando começou a chover. Dentro, o fogo na lareira iluminava a madeira antiga. Sentaram-se no chão, perto das chamas. Ele contou pequenas histórias sobre Helena, e Isabe ouviu, enquanto o som da chuva batia no telhado. Quando ela me perguntou por que a mãe não voltava, eu disse que o céu precisava de alguém para desenhar as nuvens. André sorriu triste. Ela acreditou por meses. Às vezes, as mentiras doces são o único abrigo. Hoje, quero que ela saiba a verdade. Ele olhou para Isabe. Vai comigo? Ela assentiu, hesitante, mas decidida. Vou. Mas com uma condição. Sem fugir quando as coisas apertarem. Prometo. O telefone de André vibrou. Era Marta. Ele atendeu. Senhor Batista, a auditoria terminou. Encontramos provas de fraude no conselho. Tomás assinou transferências ilegais. André trocou um olhar rápido com Isabe. Vou regressar amanhã. E desta vez com tudo às claras. Desligou, respirando fundo. Finalmente a verdade vem à superfície. Como sempre faz, cedo ou tarde, disse ela. As horas seguintes passaram entre o conforto das palavras e o silêncio terno das presenças. Quando as chamas começaram a apagar-se, ela recostou-se no ombro dele. Obrigada por confiar em mim. Era inevitável. O vento soprou mais forte, fazendo a janela estremecer. Ele moveu-se para fechá-la.
mas ela o segurou pelo braço. Fique. Os olhos se encontraram. Não havia pressa, apenas o entendimento mudo de dois sobreviventes. André tocou o rosto dela com delicadeza, como se temesse perder o instante. Posso? Perguntou, quase num sussurro. Ela não respondeu com palavras. Apenas aproximou-se. O beijo misturou o sal do mar, o gosto de café e a coragem de dois corações que finalmente paravam de fugir. Quando se afastaram, não havia culpa nem medo, só um estranho alívio. Parece que o mar acabou de levar tudo o que pesava, disse Isabe, e deixou o que importa. Pouco depois, adormeceram lado a lado, o som das ondas embalando o sono. Ao amanhecer, o sol entrou tímido. André levantou-se, escreveu algo num papel e deixou sobre a mesa. Volto contigo. Juntos, sem mais sombras. Isabe acordou com o cheiro do café fresco e o vazio da porta aberta. Sorrindo, entendeu que ele já partira para enfrentar o passado. Do lado de fora, o mar refletia paz. Ela olhou o horizonte e sussurrou: Estou logo atrás de ti. E pela primeira vez, o futuro não parecia um lugar distante. O reencontro com o passado. Lisboa os recebia com o mesmo céu cinzento de outrora, mas André tinha um brilho diferente no olhar. Ao lado de Isabe, atravessou o átrio da Batista Group sem esconder o próprio cansaço. Os funcionários os observavam em silêncio, surpresos com o retorno inesperado do CEO e da mulher que o noticiário havia pintado como escândalo. No elevador, o reflexo dos dois juntos parecia uma aliança improvável. Pronta? Perguntou ele. Nunca estive mais, respondeu ela, sustentando o olhar. No 16º andar, Marta esperava-os com uma pilha de pastas. A auditoria confirma. O conselho desviava verbas há anos, usando o nome do senhor. André assentiu. E Tomás? Negará tudo, mas há provas em cada contrato. Prepare uma reunião. Hoje. Quero todos aqui. Horas depois, a sala de reuniões estava cheia. O silêncio cortante engoliu cada murmúrio quando o casal entrou. Tomás ergueu-se, disfarçando o desconforto. Pensei que estivesse afastado, André. E estava. André lançou as pastas sobre a mesa. Até descobrir quem me destruiu pelas costas, Tomás folheou rapidamente os documentos. Falsificações baratas. Foram autenticadas pela polícia judiciária, respondeu Marta. Cada movimento bancário, cada assinatura, e os valores foram parar numa conta em teu nome. Tomás empalideceu, mas tentou reagir. Isto é uma armadilha. Ela, apontou Isabe, inventou isto tudo. André se aproximou lentamente. A Isabe salvou esta empresa quando todos a queriam enterrar. Tu é que arruinaste o nome Batista para esconder os teus roubos. Os diretores trocavam olhares nervosos. Tomás tentou sair, mas dois seguranças bloquearam a porta. Termina tudo aqui, disse André. O relatório será entregue à polícia ainda hoje. Quando ele saiu da sala, o peso dos últimos anos parecia finalmente desprender-se dos ombros. Isabe o acompanhou até o terraço. O vento de outono batia forte, misturando as folhas e o som distante do trânsito. Fez o que devia, sussurrou ela. Disse que não fugiria outra vez, respondeu com um leve sorriso. Cumpri a promessa. Ela aproximou-se, tocando-lhe o rosto com delicadeza. E agora? Agora quero respirar. Quero viver outra vez, sem medo de fantasmas. O telefone vibrou. Era Helena. A voz da filha encheu os olhos dele de brilho. Pai, a professora disse que posso pintar o que eu quiser na exposição da escola. Pintei a mamã no céu e nós dois na praia. A emoção travou suas palavras. Vai ficar lindo, meu amor. E trouxe a Isabe com o senhor? Ele olhou para a mulher ao seu lado. Sim, ela está aqui. Então tragam o pôr do sol também. Desligou. A ternura no rosto de André tocou Isabe de forma inesperada. A Helena tem mais sabedoria que nós dois juntos. Herança da mãe.
e orgulho do pai. André respirou fundo, olhando o horizonte. A exposição é amanhã. Vem conosco? Eu iria até o fim do mundo se isso significasse ver-te sorrir assim. Na manhã seguinte, o pátio da escola estava decorado com pinturas coloridas. Crianças corriam entre balões e risadas. Helena, de tranças e vestido azul, viu o pai chegando e correu para os braços dele. Pai! Gritou. Trouxe-a! Isabe ajoelhou-se para ficar à altura da menina. Olá, pequena artista! Gostas? Helena mostrou um quadro simples. 3 figuras de mãos dadas à beira-mar. É o mais bonito que já vi, respondeu Isabe, emocionada. André observava as duas, o coração leve pela primeira vez em anos. O mundo que parecia desabar agora renascia simples, colorido e possível. Mais tarde caminharam juntos pelo parque ao lado da escola. Sabes o que me ocorre às vezes? Disse André. Que tudo o que vivi antes de ti foi ensaio para isto. Para recomeçar? Para entender o valor do que parece pequeno. Ela sorriu, apertando-lhe a mão. O pequeno é o que mais sustenta. Pararam perto do lago, onde os refletores do entardecer tocavam a água. André tirou do bolso um envelope. Isto era da Inês. Uma carta que ela escreveu antes do acidente. Nunca consegui lê-la até ontem. Isabe hesitou. Quer que leia consigo? Ele abriu o envelope com cuidado. O papel amarelado tremia nas mãos. Se algum dia eu me for antes de tempo, promete que vais voltar a rir. O amor não morre, só muda de forma. E talvez um dia alguém te ensine a recomeçar sem culpa. A voz de André falhou. Isabe ficou ao lado dele, segurando-lhe a mão até o fim da leitura. Parece que ela já sabia que um dia eu te encontraria, murmurou ele. Ou que o amor encontraria um novo jeito de te manter vivo. O silêncio que seguiu não era triste. Era o silêncio de quem enfim se reconcilia com o passado. À noite, voltaram para o apartamento dele. O ar cheirava a café fresco e memórias leves. Helena adormeceu no sofá, abraçada a um livro. Está diferente aqui, disse Isabe. Menos escuro. Talvez porque a luz voltou contigo. Ela riu. Vai sempre falar assim agora? Só quando tiver medo de te perder outra vez. Ele aproximou-se, passando um dedo pela linha do queixo dela. Não tenho pressa. Prometo que desta vez tudo será devagar. Isabe pousou a cabeça contra o peito dele, ouvindo os batimentos compassados. O devagar é o que dura. Entre o vento que soprava pelas janelas e o som do coração que se encontrava, havia paz. No dia seguinte, Lisboa amanheceu mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, André Batista não sentia o peso do nome que carregava. E ao lado de Isabe, descobriu que o amor não era sobre esquecer o passado, era sobre aceitá-lo e ainda escolher ficar. O convite final. A manhã nasceu com um brilho suave sobre Lisboa, como se a cidade finalmente respirasse depois de uma longa espera. André levantou-se cedo, debruçou-se na varanda do apartamento e observou o Tejo refletindo tons cor de ouro. O vento trazia o cheiro das flores recém-abertas. Era o primeiro dia em que não sentia pressa. Isabe acordou pouco depois, ainda sonolenta. Aproximou-se dele em silêncio e pousou a cabeça em seu ombro. Acordou antes do sol, murmurou. Hoje é um dia importante, disse ele. Quero celebrá-lo de uma forma diferente. Ela levantou as sobrancelhas. O que planeia, Sr. Batista? Algo simples, sem imprensa, sem contratos, só o essencial. Horas depois, a pequena casa em Cascais estava cheia de movimento. Helena corria de um lado para o outro, rindo enquanto colocava pequenos arranjos sobre as mesas. Pai, está bonito assim? Perguntou com orgulho. Está perfeito, respondeu André sorrindo. Isabe ajudava na cozinha, cortando frutas, o cabelo preso, o avental manchado de suco. Havia uma paz tão constante que parecia absurda depois de tudo. Quando a tarde chegou, o céu se pintou de laranja e o ar cheirava a pêssego e mar. André aproximou-se dela quietamente. Ainda tem medo de multidões? Perguntou.
Depois da tua festa, aprendi a respirar no meio delas, respondeu ela, rindo. Ótimo, porque hoje teremos convidados, poucos, mas especiais. Ela olhou intrigada. André, o que está a aprontar? Ele apenas piscou. Descobrirás ao pôr do sol. Por volta das 6, começaram a chegar rostos familiares. Marta, surpreendentemente sorridente, alguns antigos empregados e vizinhos da vila. O ambiente era leve, iluminado por velas e risadas. Helena correu até Isabe com um vestido branco simples e um brilho travesso nos olhos. Disse ao papá que quero cantar para ti. Isabe sorriu, tocando-lhe o rosto. Então será o presente mais bonito. A menina subiu numa pequena cadeira improvisada e cantou uma canção sobre coragem e amor. A voz leve ecoou pela varanda, misturando-se ao murmúrio do mar. Enquanto todos aplaudiam, Isabe olhou para André. Ele tinha lágrimas discretas nos olhos. Depois do jantar, já com o céu coberto de estrelas, ele tomou a palavra. Há 3 anos perdi tudo o que pensava ser permanente. Hoje percebo que o destino às vezes derruba para reconstruir. E esta noite é sobre reconstrução. Virou-se para Isabe, respirando fundo. Quando a vi entrar em minha festa, imaginei que fosse apenas um erro curioso. Mas esse erro tornou-se a razão de eu ainda acreditar em recomeços. Ela ficou imóvel, o coração acelerado. André. Ele fez um gesto para Helena, que entregou-lhe uma pequena caixinha azul, a mesma que um dia caiu da limusina, onde tudo começou. A vida é teimosa, Isabe. Voltou a colocar esta caixa nas nossas mãos. Ela abriu devagar. Dentro, um anel simples de prata reluzia sob a luz tremeluzente das velas. Não é pedido de casamento, adiantou ele antes que ela falasse. É um convite, para ficares. Não por obrigação, mas porque quero que o amanhã comece contigo por perto. O silêncio tomou conta da varanda. O som das ondas soava como resposta antecipada. Isabe sentiu as lágrimas queimarem-lhe os olhos. Ficar parece fácil quando o coração já decidiu. Ele sorriu, emocionado. Então ficas? Ela assentiu. Fico. O aplauso suave dos convidados acompanhou o momento. Helena abraçou os dois, rindo em meio às pernas deles. O resto da noite correu leve. Marta contou histórias engraçadas da empresa, os vizinhos brindavam com vinho branco e até André, sempre contido, dançou com a filha ao som das risadas. Mais tarde, quando a festa terminou, ficaram apenas ele e Isabe, de pé junto ao mar. As luzes tremulavam ao longe, refletindo no rosto dela. Sabes o que este lugar me ensinou? Disse André. Que o silêncio pode curar. Que o amor verdadeiro não precisa de garantias, só de presença. Isabe recostou a cabeça em seu peito. Eu aprendi outra coisa. O quê? Que mesmo o acaso faz parte de um plano quando o coração o reconhece. Ele beijou-lhe a testa, demorado, com ternura. Promete que não vai desaparecer mais? Só se o destino me arrastar à força. O mar rugia abaixo, cúmplice. A brisa noturna espalhava o perfume das flores. André pegou a mão dela e a conduziu até a borda da varanda. Lá, acendeu pequenas lanternas e as soltou no vento. As luzes subiram em direção ao céu, como pequenos desejos feitos de fogo e esperança. Acreditas em destino? Perguntou ela. Acredito em escolhas, mas algumas parecem tão certas que talvez o destino só nos empurre na direção certa. Ficaram ali, observando as lanternas desaparecerem na imensidão escura. A cidade dormia, o mar sussurrava. Sabe o que mais aprendo contigo, André? Ela murmurou, que o amor não precisa ser gritado para ser forte. E eu aprendo contigo que o erro certo pode mudar uma vida inteira. O relógio distante marcou 00:30. Helena dormia dentro da casa e só o som das ondas preenchia o espaço entre eles. Isabe pegou a caixinha azul, agora vazia, e guardou no bolso. Para nunca esquecermos de onde tudo começou, André segurou-lhe o rosto e a beijou sob o clarão das lanternas que restavam.
O mundo pareceu suspenso nesse instante. A brisa, o mar, o tempo. Quando o beijo cessou, ele abriu um meio sorriso. Finalmente sinto que o nome Batista tem paz. Ela respondeu num tom suave, e eu sinto que o destino cumpriu o que prometeu. O vento voltou a soprar, leve, levando consigo qualquer sombra que ainda restava. Na varanda iluminada, o amor deles já não era segredo nem resistência, era apenas verdadeiro. E naquela noite, sob as estrelas de Cascais, não precisaram dizer mais nada. Não se esqueça de avaliar esta história e se inscrever se quiser mais histórias de amor como esta.